vamos falar de distância percorrida. O que é distância percorrida? No exemplo anterior, vimos que o deslocamento pode assumir valores positivos e negativos, né? Na primeira situação foi mais 6, na segunda situação foi menos 6. Assim, o sentido do movimento influencia no valor do deslocamento. Porém, a distância percorrida pela bola nas duas situações é a mesma, ou seja, a bola percorreu 6 metros. Na primeira situação, o deslocamento foi mais 6, na segunda situação foi menos 6, mas nas duas, o tanto que a bola andou foi 6 metros. Então, eu posso dizer que deslocamento é uma grandeza vetorial e distância percorrida é uma grandeza escalar. Por enquanto, nós ainda não vamos entrar em detalhe o que é uma grandeza vetorial ou uma escalar. Vai ter uma aula aí para frente que eu vou diferenciar as duas. Mas basta saber o seguinte: o deslocamento, por assumir valores positivos e negativos, e aí ele depende da trajetória, ou seja, tem para a direita ou tem para a esquerda, isso faz com que ele seja uma grandeza vetorial. Já a distância percorrida, que é o tanto que ele andou, e aí não importa se foi para a direita ou para a esquerda, mas sim o total que ele andou, é chamada de grandeza escalar. Novamente, nós vamos voltar nesse conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial. Tá? A distância percorrida, por ser uma grandeza escalar, ela vai ser sempre positiva. E aí ela pode ser calculada através da soma dos módulos dos deslocamentos parciais. Como assim módulo? O módulo é o valor positivo. Por quê? Porque deslocamento não pode ser positivo ou negativo? Tipo, mais 6, menos 6. Então, quando eu for calcular a distância percorrida, eu vou pegar o módulo dos deslocamentos. Ou seja, eu vou pegar os valores positivos. Né? Quando o deslocamento for menos 6, eu vou fazer na minha conta mais 6. Então, o módulo é fazer um valor negativo se transformar num valor positivo. Então, veja assim, esse exemplo aqui. Ó. Na figura abaixo, calcule a distância percorrida pelo objeto em sua trajetória de ida e volta e no percurso total. Então, ele começou no tempo zero, no 4 metros. Quando deu 2 segundos, ele foi para 8 metros. E quando deu 4 segundos, ele voltou para 4 metros. Tá? Então, ele fez esse movimento aqui. Ó. Né? Foi do 4 até o 8 e depois voltou para o 4. Então, beleza. Para vocês fazerem isso lá, então, calcular a distância percorrida, o deslocamento e a distância, o deslocamento em cada uma dos intervalos de tempo e a distância percorrida total. Nós vamos depois comentar sobre isso na aula de resolução de exercícios, tá? Bom, agora vamos começar a falar de velocidade média. A velocidade média expressa a razão entre a distância total percorrida pelo objeto e o tempo total gasto no percurso, incluindo momentos de parada. Então vamos lá. Velocidade média, eu quero saber total que ele andou e vou dividir pelo tempo total que ele gastou. Não importa se ele ficou parado um determinado intervalo de tempo. Então tá aí. O que é velocidade média? Distância total percorrida por tempo total gasto. A velocidade média dá um valor da velocidade que seria possível para realizar o mesmo trajeto no mesmo intervalo de tempo. Né? Então, mas geralmente o objeto faz o percurso com vários valores de velocidade. É você indo, por exemplo, da sua casa para a escola. Né? Você está indo de van, por exemplo, ou com seus pais no carro, ou no ônibus. E vai ter momentos em que o carro vai estar com a velocidade maior, vai ter momentos que ele vai estar com a velocidade menor, vai ter momentos que ele vai parar no semáforo. E aí, como que você calcula a velocidade média? Você pega a distância total que você percorreu até a escola e o tempo total que você percorreu para a escola. Você vai ver que o resultado de velocidade média que você vai achar vai ser um resultado que vai estar entre o menor valor de velocidade que você desenvolveu e o maior valor de velocidade que você desenvolveu. Não necessariamente no meio desse intervalo. Tá? Nós vamos fazer alguns exercícios de cálculo de velocidade média nas próximas aulas. Então, por enquanto, basta saber que velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total. E aí, quando eu falo tempo total, eu vou contar também o tempo em que o objeto ficou parado. Bom, faça no seu caderno. Né? Isso aqui é para vocês
treinarem o conceito que a gente viu até agora. É um deverzinho para você fazer no seu caderno. Ainda não faz parte do para casa, tá? Esse aqui é só um treino inicial dessa nossa primeira aula.